Fala galerinha do sexto ano, segue mais um vídeo de ciências aí. A gente vai trabalhar agora o sistema endócrino, das páginas 10 a 14. A função do sistema endócrino é produzir hormônios e esses hormônios eles são produzidos em glândulas. E cada um dos hormônios tem a função de manter o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Existem três tipos de glândulas: as glândulas endócrinas, que são glândulas que liberam as suas substâncias dentro da corrente sanguínea, glândulas exócrinas, que são aquelas que liberam as suas substâncias fora da corrente sanguínea, e as glândulas mistas, que fazem as duas funções, liberam substâncias dentro e fora da corrente sanguínea. E agora a gente vai conhecer as glândulas do sistema. A primeira que a gente tem aí é a hipófise, que também é chamada de glândula mestra. Ela produz três hormônios. O primeiro, que é o ADH, ou hormônio antidiurético, que atua nos rins, promovendo a retenção de água e sais minerais. Também temos o GH, que é conhecido como hormônio do crescimento, que promove o crescimento dos ossos e cartilagens. E as gonadotrofinas, que são hormônios que estimulam a produção de gametas e a produção de hormônios sexuais, pelos ovários, nos quais as mulheres os têm, e pelos testículos, que são relacionados aos homens. Temos também a glândula tireoide, que produz dois hormônios: a tiroxina, que é responsável por aumentar a atividade das mitocôndrias, que são organelas que liberam energia, e a calcitonina, que está relacionado com a regulação da concentração de cálcio no sangue. E aí, quando a gente tem algum problema nos hormônios, a gente, no caso mais específico da tiroxina, que é produzido pela tireoide, a gente pode ter um aumento desse hormônio que vai provocar uma doença chamada de hipertiroidismo, que pode apresentar quadros de perda de peso, hiperatividade e aceleração dos batimentos cardíacos. Quando esse hormônio estiver numa baixa quantidade, sendo produzido numa baixa quantidade, ocorre uma outra doença chamada de hipotiroidismo, que pode apresentar no indivíduo cansaço, indisposição e sonolência. Agora, a gente vai falar sobre as glândulas paratireoides, que estão localizadas atrás da glândula tireoide. Ela produz um hormônio chamado de paratormônio, que ele só é liberado quando a quantidade de cálcio está em pouca quantidade no sangue, como mais uma vez eu falei, para que haja o equilíbrio, ou seja, a homeostase. Agora a gente vai falar da glândula mista do nosso corpo, que é o pâncreas. O pâncreas ele produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. No caso, esses hormônios eles são responsáveis por regular os níveis de glicose ou açúcar no nosso sangue, sendo que a glicose ela é utilizada pelas células como fonte de geração de energia. Tudo bem? Existem duas doenças aí relacionadas ao pâncreas, que é em relação à glicose, que é a diabetes mellitus, que é a diabetes do tipo 1, que é aquela que a pessoa não é dependente de insulina, tá? Ela pode ser tratada com medicamento. Já a diabetes do tipo 2, que é aquela que o indivíduo ele já é dependente da insulina, porque o pâncreas não consegue produzir a quantidade desse hormônio corretamente para fazer com que a glicose entre nas suas células. Agora a gente vai falar sobre as glândulas suprarrenais, que estão localizadas em cima dos rins, que vão produzir dois hormônios: a aldosterona, que é o hormônio que atua nos rins equilibrando a quantidade de água e sais minerais, e essa quantidade de água e sais minerais vão ser produzidas para a formação da urina para manter o equilíbrio do organismo. Além disso, as suprarrenais elas produzem um outro hormônio, que é a adrenalina, que acelera os batimentos cardíacos, acelera os movimentos respiratórios e a liberação de glicose na corrente sanguínea, deixando o nosso corpo em estágio de alerta. E para a gente finalizar as glândulas do sistema endócrino, nós temos as glândulas sexuais, que são chamadas de gônadas. As glândulas femininas vão produzir a progesterona e o estrogênio, e as gônadas masculinas, que são os testículos, vão produzir a testosterona. Esses dois hormônios
são eles que vão dar características ao indivíduo masculino e feminino. E aqui eu mostro para vocês todo o esquema do nosso sistema endócrino. Bom, galerinha, espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse vídeo. Fiquem com Deus. Beijos!